E aí, pessoal, tudo bem? E aí, estão preparados para mais alguns tapas na cara? Brincadeira. Brincadeira nada, às vezes eu falo umas coisas assim que tipo soa como um tapa na cara, dói, parece que eu sou, sei lá, arrogante, alguma coisa assim do tipo, mas tem coisa que dói, até quando eu falo pra vocês dói em mim também, porque não significa que eu consiga seguir tudo ao pé da letra. Não sou hipócrita, é que são coisas difíceis mesmo. Então a gente tem que ter aquela disciplina, lembra que eu falei em outros vídeos, disciplina, rotina e blá, 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 blá. Eu também tenho que me pegar nessa situação, quando eu me pego em situações em que eu tô procrastinando, eu também tenho que puxar minha orelha e brigar comigo mesmo, tá bom? É normal do ser humano, mas, né, para nessa vida tudo tem uma solução, só infelizmente não temos para a morte, mas para as outras a gente tem solução. Então, assim, nada de desculpas, tá bom? Então, uma das dores, né, do pessoal aqui do meu canal, então eu vou focar muito nessa parte de artesanato, tá bom? Então, uma das dores das artesãs é que elas não vendem muito trabalho. Ah, eu não vendo muito artesanato, as pessoas não valorizam o meu trabalho, eu não consigo vender pela internet, eu não consigo cliente, e aí eu não tenho tempo, aí eu sempre falo assim, olha, estuda, faz isso, tal, né? Converso com algumas amigas, as mais próximas vão saber quem são. Vivo puxando a orelha delas. Puxo mesmo porque eu gosto delas, então eu puxo mesmo. Mas a maioria das artesãs tem isso. E não tenho tempo, não consigo ver, eu não consigo aprender mais nada. O dia é muito corrido, muito trabalho. Em outras, né, em outras regiões é muito atarefado. E esse dia atarefado acaba que, se você for olhar mesmo para as tarefas, elas não foram. Quando eu falo, às vezes é muito atarefado, porém não é produtivo. Ele tem que ser produtivo, né? Às vezes a gente tem muitas tarefas, só fica ali apagando incêndio e não consegue produzir nada de fato, tá bom? Isso acontece em qualquer lugar. O tempo que eu estive trabalhando fora também, eu passei muito por isso, muito, né? Tinha dias que eu conseguia realmente fazer o dia render, mas assim, 90% do dia era só apagar incêndio, e isso realmente demanda muita energia nossa, deixa a gente muito cansado, tá? Quando a gente trabalha fora e a gente depende de outras pessoas da empresa também para poder fazer o seu dia ser produtivo, é um pouco mais complicado a gente administrar tudo. Todo mundo tem que estar na mesma sintonia. Aquela coisa que o mundo corporativo fala, que todo mundo tem que seguir o mesmo rumo, ter a mesma meta, o mesmo objetivo e blá blá blá. Brincadeira à parte. Vamos falar no trabalho focado. Então, assim, todas essas dores que vocês têm, eu não consigo isso, não consigo estudar, não consigo me concentrar, não consigo, é um monte de blá, 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 né? Na verdade, o que você não consegue é trabalhar focada, né? Você não consegue prestar atenção naquilo que você tá fazendo. Você tá lavando uma louça, mas você já tá pensando em outras coisas. É normal isso, principalmente o cérebro feminino. Eu acho que vocês já cansaram de ver vários estudos falando sobre isso, né? Que a mulher, o cérebro dela é um curto-circuito, a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. É verdade, a gente pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma boa memória, que a gente consegue prestar mais atenção às vezes do que os homens, a gente tem dificuldades em outras coisas também. E isso, por conta disso, a cultura, né? A nossa cultura, no geral, não falo Brasil, mas a nossa cultura, ela entende que a mulher, ela é multitarefas, e tem mulheres que adoram levantar o troféu falando que é multitarefas. O que eu descobri esses dias, que você ser multitarefas é a pior coisa que tem na sua vida. Uma que, se você parar pra pensar, você não faz várias coisas ao mesmo tempo. Você faz várias coisas, mas não ao mesmo tempo. Eu falei em outros vídeos que eu levo tudo muito ao pé da letra. Se eu falar que eu faço ao mesmo tempo, significa que eu estou aqui gravando vídeo com vocês e costurando, né? Eu posso até tentar costurar, mas eu vou dar umas espetadas nervosas no meu dedo. Na hora que eu olhar pra cá, provavelmente eu vou parar de falar, tá? Vai ter esses cortezinhos. Então, ou não, senão você tá lá lavando a louça e fala que
Você tá lavando a louça, mas você tá cozinhando ao mesmo tempo. Não, você está na pia lavando a louça. Aí você para e vai pro fogão. Depois você volta pra pia. Então você não está fazendo ao mesmo tempo, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Tô usando o exemplo de casa, né? Que nem no ateliê, você vai falar assim, ah, eu tô na máquina de costura, mas eu tô publicando lá na mídia social ao mesmo tempo. Não tá. Ou você tá em um, ou você tá em outro, tá bom? Então, essa questão da multitarefa, se você levar ao pé da letra, você vai ver que ela é péssima. E se você é uma pessoa em que fica executando, por exemplo, eu tô lavando a louça, ao mesmo tempo eu tô colocando roupa pra lavar, e ao mesmo tempo eu tô olhando a comida que tá no fogão, e aí eu tô olhando a criança, e eu tô não sei o quê. Alguma dessas coisas vai dar merda, né? Vai esquecer alguma coisa no fogão, a louça não vai ficar muito bem lavada, a criança vai derrubar alguma coisa. Alguma coisa acontece e sempre acontece, né? A gente sempre esquece de alguma coisa. A minha mãe vai me matar aqui, mas eu vou pegar um exemplo dela, porque ela gostava de lavar roupa e também tá ali na cozinha ao mesmo tempo, ou fazendo outras coisas de novo ao mesmo tempo. É um costume até que a gente tem de falar isso. E ela gostava muito de aproveitar a água da máquina, ela gosta, acho que acredito até hoje. Ela, né, aproveita a água da máquina e aí quando ela ia fazer outra coisa, ela esquecia da máquina porque ela não estava perto da máquina, né? Ela não estava ali ela não estava dentro da lavanderia. Se ela estivesse ali lavando roupa e passando roupa, ou seja, no ambiente da lavanderia, prestando atenção no que está acontecendo dentro daquele ambiente, ok, ela estaria fazendo algumas coisas, tipo, passando roupa e ao mesmo tempo cuidando da máquina de lavar ao mesmo tempo. Isso daria certo? Daria, mas entenda que se ela estivesse focada só em um ambiente. Agora, a pessoa, ela tá focada neste ambiente, neste. Uma hora ela vai esquecer um deles. Ou ela vai esquecer alguma comida no fogão, já aconteceu várias, ou esquecer que a máquina vai soltar água. E o que eu falo de aproveitar a água? Que ela deixava a mangueira para fora do cano que ia para a parede e deixava encher o balde. Esse balde transbordava, mas ia água para casa inteira. Pra casa inteira. E pra piorar, a lavanderia, ela era uma descidinha que ela ia sentido casa. E a casa dos meus pais, ela é um vagão, assim, né? Eu sempre falo, parece um vagão de trem. A água descia de fora a fora nos cômodos. Você ia ver, a água tava lá no quarto, já no último quarto. Era desesperador, porque aquilo estragava os móveis. Então, imagina se saia correndo, desesperado. Não sei como que ela não caiu dentro de casa. Se caiu, nunca contou pra gente. Por conta disso, né? E eu tô dando um exemplo de dona de casa, tá bom? Vou parar pra respirar aqui um pouquinho. Acho que algumas donas de casa vão se identificar com essa situação. Já queimei arroz várias vezes, porque aqui meu ambiente é do lado da cozinha e eu invento de estar ali e aqui dá merda, né? Eu queimo. Então, quando eu estou lá na cozinha e eu estou lá, então aproveito para lavar a louça, cuidar da cozinha e mais nada, porque senão eu acabo fazendo arte, né? E quando eu tô no ateliê, eu estou no ateliê, tá? Então, voltando para essa questão do trabalho focado, a gente tem que tomar cuidado com essa palavrinha do multitarefas, tá bom? Não é legal falar que você é multitarefas, esquece isso daí, tá? Colocaram isso na sua cabeça pra, sei lá pra quê. As próprias mulheres querendo criar desculpas pra vida delas, falando que elas são boas em fazer isso, mas isso é péssimo, tá bom? Então, quando você for cuidar da cozinha, cuide só da cozinha. Você pode até colocar a roupa lá pra lavar, bater, desde que você não tenha que tomar conta de mais nada lá. E ir pra cozinha, e aí quando você estiver cuidando do quarto, cuide do quarto. Comece a prestar atenção que quando você faz isso, quando você não mistura com outras tarefas, o serviço ele vai muito mais rápido. Eu, por exemplo, eu consigo fazer uma janta em menos de 1 hora e eu faço a janta completa. Se eu já tô com feijão cozido, claro, eu sempre cozinho. Se eu vou cozinhar todo aquele feijão naquele dia, óbvio que eu começo um pouco mais cedo, mas por eu estar aqui ao lado da cozinha, eu tô escutando a panela de pressão e eu também marco no relógio, porque senão eu me distraio e eu me perco no tempo, tá? Mas, fora isso, tipo, o feijão já tá cozido, eu fico 1 hora na cozinha, eu fico certinho.
A maioria das vezes eu fico até menos, porque eu não costumo fazer comidas muito demoradas, né? São comidas mais práticas, mais do dia a dia. Então eu não fico mais que 1 hora e eu saio de lá com a minha cozinha limpa, entendeu? Então, minha mãe já ficou aqui em casa, já tive uma amiga que trabalhou aqui, ela viu tanto no almoço quanto na janta, é tudo muito rápido, eu faço tudo muito rápido, tá? Porque eu estou focada ali naquela tarefa, eu estou focada naquele ambiente, tá bom? Aqui no ateliê é a mesma coisa, se eu estou trabalhando no ateliê, é aqui que eu vou ficar. Eu não vou ficar vendo roupa que tá batendo na máquina, eu não vou ficar tentando cozinhar, porque como eu já disse, eu já queimei comida por conta disso. Eu não vou deixar banheiro de molho, eu não vou fazer nada disso. Quando eu vou cuidar da casa, é da casa que eu cuido e eu não mexo no celular. Qual é uma estratégia que eu bolei de não estar mexendo no celular nesses momentos? Porque o celular, ele é o mal do século, tá? Ele é bom e ele é mau. O que eu faço? Eu coloco podcast pra ouvir. Então, sei lá, tem um dia que eu acordo com vontade de ouvir um resumo de algum livro e aprender alguma coisa na minha vida profissional, porque lá do podcast, né, tem um resumo cast que eu já indiquei aqui pra vocês. Eu vou deixar de novo o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês estarem acessando. Então lá tem vídeos de desenvolvimento pessoal, né, de empreendedores e muito focado em desenvolvimento pessoal. Não são livros de autoajuda, são livros de desenvolvimento pessoal. As pessoas precisam aprender a se desenvolver, tá? Existem métodos, técnicas que vai te ajudar e alguma delas você vai se identificar, tá bom? Então eu super aconselho vocês a estarem ouvindo. Ah, eu não tenho tempo de ouvir, meu. Olha o exemplo que eu vou dar agora. Eu arrumo a casa e coloco um podcast para ouvir. Eu faço isso todo dia, não, porque eu também não arrumo a casa todo dia, né? Eu não faxino a casa todos os dias. Eu tenho uma rotina de organização da casa quando eu acordo e ponto. E aí um dia da semana eu paro para limpar ela e fazer toda a faxina que precisa. Se naquele dia, por exemplo, hoje é sábado, né? Tô gravando esse vídeo no sábado. Hoje eu não parei para faxinar a casa, porque nessa semana, na terça-feira, eu parei pra fazer tudo isso. Então, eu vou limpar de novo a casa na próxima terça. Talvez segunda eu acorde aí animada pra dar uma limpada nela. Ou eu limpo ela na terça, vai tá dando uma semana, eu faço aquela faxina de novo. E aí eu foco, ligo um podcast e limpo a casa e aprendo. Às vezes eu acabo, sei lá, vou lavar uma louça e eu coloco lá um vídeo de alguma artesã, alguma coisa, alguma técnica. Eu não assisto só coisas de artesanato, eu assisto várias coisas diferentes. Se eu tô querendo, agora que eu tô entrando nesse mundo aí de papelaria, de papel, o que eu tô fazendo? Eu tô vendo vídeos de pessoas que falam sobre tipografia, tipos de letra, sobre técnicas de você montar imagem. Tem um curso que eu fiz muito legal, que ele é sobre estamparias e ele vai me ajudar imensamente nesse mundo de papelaria, porque eu quero criar estampas para papéis também, não para tecido, mas para papéis, ou seja, eu fui em um curso que era de estamparia de tecido, têxtil, mas lá no próprio, eu fui primeiro no workshop e depois eu acabei comprando o curso. E no próprio workshop foi falado assim, isso daqui não é só para tecido, isso daqui é para tudo, né, que você quiser estampar. Aí eu fui para aquele curso só como uma curiosidade de aprender aquarela e falar, sei lá, se a estampa se encaixar em algum momento aí da minha vida, é legal. Mas foi mais para aprender aquarela e o Photoshop. No fim eu acabei saindo com uma carga de conhecimento absurdo, comprei o curso, aprendi muito mais, então de vez em quando eu dou uma fuçada nessa área. Então assim, eu estou sempre absorvendo alguma coisa, tá? Eu rezo também, eu coloco vídeos de oração, que isso ajuda bastante a acalmar, principalmente quando a gente tá muito ansioso. O momento que a gente tá passando, ele também tá... Não vou falar palavra. As pessoas falam que eu falo muito palavrão, eu não vou falar palavrão aqui no vídeo, que não pode. Tá difícil, então eu coloco também orações pra também acalmar meu dia e ajuda muito, né? Se tiver algum ateu aqui, né, a gente respeita, mas as pessoas que acreditam em Deus também vai entender que ele fica realmente do nosso lado e dá uma força absurda nesses momentos. Então você cuidar do seu lado espiritual e do seu lado profissional,
né? E da sua vida pessoal também faz parte. Você tem que equilibrar. E para isso você tem que focar. Se você for namorar e ficar com o celular na mão, né? Ou você namora ou você fica com o celular. Se você estiver namorando com uma pessoa que fica com o celular na mão, você não vai gostar, né? Então, exatamente pegar esse exemplo e usar para todas as outras coisas. Poxa, se eu tô fazendo o meu trabalho aqui no ateliê, eu vou ficar prestando atenção em outras coisas, meu trabalho vai olhar pra minha cara e vai falar, ô, qual é a tua, né? Só que lá no final do mês, o meu trabalho aqui, ele vai me castigar, ele vai falar assim, ó, quem mandou você não cuidar de mim? No final do mês eu não vou ter dinheiro, o problema é meu, quem tá perdendo sou eu. Então, quando começa a doer no bolso, a gente começa a prestar mais atenção também nessas questões de procrastinação. Só que a maioria das pessoas acostumou a reclamar e a culpar os outros e não a si próprio, né? Então ela vai arrumar desculpas e culpas, né? E outras pessoas serão culpadas pelo fracasso dela. Ah, eu não vendi porque o cachorro latiu muito, porque fizeram muito barulho, porque me atrapalharam, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí começa aquele monte de coisa. Só que aí você começa a perceber, a pessoa ela não tem disciplina, ela não acorda cedo, ela não se organiza, ela não organiza o dia. Ah, mas eu não tenho trabalho nenhum, não apareceu encomenda, por que eu vou sentar no ateliê? Uai, senta no ateliê para poder ter ideias, né? Porque se você ficar assistindo... A Xuxa que me perdoe. Você ficar assistindo a Xuxa, o Faustão, eu não sei se você vai ter alguma ideia assistindo esses programas, entendeu? Pode ser que você tenha, mas aí provavelmente não. A probabilidade de você não ter nenhuma ideia estando ali na frente da televisão, pior, ainda assistindo jornal, que só tem desgraça, só tem tristeza, só tem, sabe, horror, porque o jornal ele se tornou um lugar assim de horror e também de muitas mentiras. Então, que ideia que você vai ter ali pro seu trabalho? Nenhuma. Você vai ficar, isso mesmo, é por isso que minha conta tá ruim, o mundo tá ruim, o mundo tá perdido, as pessoas são cruéis, né? Tá tudo uma bosta mesmo. E aí, vai ficar tudo uma bosta mesmo. Entendeu? Eu não estou negando a nossa situação que tá realmente difícil, então isso não é uma negação. Eu não estou dizendo que que essa crise financeira não está existindo, eu não estou dizendo que tá difícil que não tá fácil para vender, que tá, enfim, eu não estou dizendo isso. Estamos sim num momento muito complicado, mas vai ser muito mais complicado para uma pessoa que assiste a televisão e fala, realmente a vida tá uma bosta, e fica lá assim, tipo, realmente tá uma bosta. Ou aquela pessoa que fala, meu, tá difícil pra caramba, mas o que eu posso fazer ainda? O que eu posso ainda tirar de proveito disso, né? Você tá vivo, tá com saúde, graças a Deus, e com mais graças a Deus ainda, não tem ninguém na sua casa doente, enfrentando nenhuma doença. Então, se você não tem esses motivos que seriam de você ficar realmente prostrado ou parado, cara, então tudo é uma possibilidade ainda, mesmo que lá fora esteja muito ruim, ainda é uma possibilidade, porque você ainda tá respirando, você tá vivo, você tá bem, então ainda existe uma esperança para você fazer o seu trabalho dar certo, né? E como você pode fazer isso, como você pode fazer de forma que não prejudique o outro também, porque não adianta falar, eu vou sair para vender mesmo e dane-se o mundo. A gente tá num momento que a gente não pode pensar assim. Então, o que fazer, né? A primeira coisa é não fica parado, não fica criando essas desculpas, tá bom? E vamos trabalhar focado. Então, a técnica que eu vou ensinar aqui neste vídeo, que vai ser longo mesmo, é como trabalhar focado. Então, assim, eu peguei lá no Resumo Cast, né? Quem não ouve, não ouviu ainda, mas eu vou dar um resumo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ouvir inteiro, porque lá tem muitos insights, tem muitas coisas legais. Vale a pena você ouvir, tá bom? Coloca lá enquanto você tá tomando banho, enquanto você tá lavando a louça, sei lá, enquanto você tá varrendo a casa, ou enquanto você tá indo pro trabalho, para quem ainda tem trabalho fixo, põe o fone. Cara, não tem desculpa para falar que não tem tempo, tá bom? Você tem sim, em algum momento do seu dia, você tem um tempinho pra
nem que for por 20 minutos, 40 minutos, aprender alguma coisa diferente naquele dia, tá bom? Com certeza você tem esse tempo sim, é só você olhar com mais carinho pra ele que você tem sim. Ah, precisa ter força de vontade, com certeza, porque vai, né, depender de você, tá entrando, clicando, baixando um aplicativo e tudo mais, é um pouquinho da sua força de vontade. Só a força de vontade o mundo não se movimenta, tá bom? É preciso também ter disciplina. Então, a partir do momento que você fala, quero mudar minha vida, eu quero realmente mudar minha vida financeira, mudar minha vida aqui, quero sair desse baixo astral, né? Não quero ficar nessa onda de que não consigo fazer nada, que não consigo vender nada, quero mudar. A partir do momento que você toma essa atitude, além da força de vontade que você vai ter que ter para começar a fazer as coisas, você vai ter que ter disciplina, tá bom? Então aí toma o seu disciplinol de manhã, tarde e noite, porque é isso que você vai ter que tomar. E no começo é difícil, tá bom? A gente criar aí uma rotina, mas depois fica fácil. No começo dá muito sono. Ah, eu adoro costurar, mas eu começo a costurar e eu vou ficando com sono. Seu cérebro não está acostumado a ficar focado em uma única atividade. Então, isso no começo vai doer. E quando eu digo vai doer de verdade. Vai doer a cabeça. Você vai ficar com dor de cabeça. Você pode ficar até mais estressado, porque vai tentar concentrar e aí não vão deixar você se concentrar. Vai ficar cachorro latindo, filho chamando. É aí que entra, é um vídeo, né, que tá antes desse, que eu falo mais da organização macro, é aí que entra a questão de você entender o seu tempo, entender o momento em que você pode parar para trabalhar, quais são as interferências externas e se você pode dizer não a essas interferências externas, tá? E qual momento você pode se livrar dessas interferências externas, e quando eu falo se livrar, é se livrar mesmo, tipo... Ah, tal hora meu filho tá na escolinha, de tal hora meu marido tá em casa, ele consegue ficar com a criança e eu consigo trabalhar. Isso para as mães que têm filhos. Ou é a hora que ele dorme, tira o cochilo da tarde, enfim. É a hora que você se livra daquela interferência. É um modo ruim de falar, mas é uma interferência, tá bom? Ou o cachorro que tá latindo. Põe fone. Compra aqueles negocinho, tem um negócio que ajuda muito, meu pai comprava, que às vezes na rua dele era muito barulhento. Eu tô até com vontade de comprar também, porque aqui minha avenida, ela tem hora que me irrita, assim, num nível absurdo, o barulho é muito grande. Mas quando eu tô realmente muito irritada, o fone tá até aqui. Tá aqui, em algum lugar, tá aqui, ó, na minha frente. Quando eu tô muito irritada, que o barulho externo tá realmente me irritando, eu não estou conseguindo me concentrar no que eu estou fazendo, aí eu coloco o fone, tá? Esse foninho aqui, ele ajuda a gente não ouvir quase nada do que tá fora. Você põe ali uma música, o vídeo mesmo que eu tô assistindo, enfim, qualquer coisa. Às vezes eu fico só com fone, né? Só pra não ter que ouvir o barulho mais macro, assim. Que mais? É uma solução que eu arrumei pra isso. E outra coisa do fone, né? Falar do fone, de vídeo, áudio e tudo mais. Eu estava... ouvindo o vídeo, né? O vídeo ali tá rolando na minha frente, um filme, uma série, seja lá o que for, uma aula, podcast, oração, seja lá o que for, tá? Ele ajuda muito a você a concentrar. Ele me ajuda muito a concentrar. Então, eu coloco aqui e muitas vezes eu prefiro deixar no celular. Meu marido colocou um monitor aqui pra mim, eu praticamente não utilizo ele pra vídeo, porque eu deixo no celular, porque dessa forma fica mais desativado ainda. Como eu tô assistindo ali o vídeo, eu tô aqui concentrada, eu não fico com vontade de ficar parando ele pra entrar em mídia social, pra ficar vendo se alguém mandou alguma mensagem pra mim no WhatsApp. Então, evita eu ficar procrastinando. Eu consigo ficar mais tempo parada, focada, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou falar de fato sobre a técnica e o método, que eu tive que dar uma introdução para vocês entenderem com mais força todas essas interferências que tem, essas questões, as dores de vocês e também essa questão de falar que é multitarefa, que faz várias coisas ao mesmo tempo. E o que mais que eu tinha para falar para vocês? Eu acho que é isso. Basicamente é isso. Se tiver alguma coisa, vocês colocam aqui no comentário que eu falo depois.
Mas basicamente é isso. Aí no próximo vídeo eu vou falar como que funciona o trabalho focado. Existem 4 tipos de perfil, né, que o autor coloca lá, e as formas de você trabalhar, né? Então tem algumas dicas aqui, foram 3, 4, 5, 6, são 7 dicas bem legais para seguir. E só para não falar que isso daqui é uma coisa clichê, as dicas que ele dá aqui, elas são realmente muito relevantes. Já tem um tempo que, desde quando eu comecei a trabalhar em casa, eu, sem conhecer esse áudio do trabalho focado, é um livro, né, que foi escrito pelo, acho que Cal Newport, deixa eu ver se é isso mesmo, pelo Cal Newport, é um livro que chama Trabalho Focado. E esse livro, eu não conhecia ele, mas eu conhecia outros métodos de você estar se concentrando naquilo que você está fazendo, tá bom? Eu também aprendi um pouco da questão de marcar a hora que eu começo e que eu termino, ou o tempo que o tempo que eu levo para executar aquela peça. E na peça seguinte, como eu trabalho com produção, na peça seguinte eu tenho que diminuir esse tempo, eu não posso aumentar esse tempo. Então eu também uso essa técnica, uma técnica japonesa, muito utilizada pelo Kumon. Vocês já devem ter ouvido falar nessa escola. E o Kumon, ele utiliza muito dessa técnica. Quando eu fiz aula de japonês, fiz 6 meses, não sei falar nada de japonês, mas durante 6 meses eu pude entender qual é a técnica que o japonês utiliza para focar no trabalho, para memorizar com mais facilidade, para aprender com mais facilidade. Então, me ajudou muito, porque a minha maior curiosidade era essa, tipo, por que o japonês é mais inteligente? O japonês, ele não é... Aliás, né, no final desse método, pode-se dizer sim, que o japonês é mais inteligente. Mas é porque ele utiliza as escolas, né, aliás, desde a infância deles, já por conta dos pais também já virem dessa educação, eles utilizam de um método de trabalho focado, então com isso os circuitos cerebrais lá, eles acabam sendo mais eficazes, e aí no próximo vídeo eu vou explicar o porquê, tá bom? Então eu vou entrar num conceito bem assim, bem médico, bem científico, mas é bem legal, bem curtinho, vocês vão entender o que eu tô falando. Então vocês vão ver que não é nenhum blá blá blá, é sério, tá bom? E não é tipo, eu não tô vendendo curso aqui mesmo, não tô fazendo nada disso pra venda, nem pra ganhar dinheiro, é pra ajudar vocês. Então, é óbvio que o que eu tô falando aqui não é nenhum blá blá blá, entendeu? Então vamos pro próximo vídeo, gente. Até lá!